Bem, nesse vídeo eu quero começar a usar os conceitos que a gente encontrou para construir, para definir integral, para resolver problemas que vão além de só calcular a área debaixo de um gráfico. E isso vai ser de calcular comprimentos de arcos ou volumes de sólidos de revolução. Então, nesse primeiro vídeo vai ser sobre comprimento de arco. Mas eu quero primeiro lembrar de algumas coisas, somente de como que a gente obteve, como que a gente montou uma integral. Então, a gente pegou uma função. Nesse caso, eu vou chamar ela de G, para mudar um pouco. E como que a gente fez para definir a integral de G? O objetivo era de calcular a área, então o que a gente fez foi primeiro uma divisão do intervalo AB em subintervalos. Ok, eu chamava esses intervalos de usando uma sequência xi, então eu tenho xi menos 1. A gente escolhia um ponto xi estrela entre xi menos 1 e xi, calculava o valor da função nesse ponto e considerava esse retângulo. Então, fazendo isso para cada intervalo xi, a gente tem um número finito de retângulos, cuja soma aproxima a área exata. Então, a gente calculou as somas de Riemann, que eram uma soma dessa forma. Apareceu G de x estrela vezes o delta de xi, onde eu lembro que o delta de xi, por definição, é essa largura aqui, né? A base do iésimo retângulo, quer dizer que é xi menos xi menos 1. Ok? Então, as somas de Riemann são essas somas das áreas dos retângulos. Soma de Riemann. E tomando um limite em que o número de retângulos tende ao infinito e o tamanho dos deltas xi tende a zero também, a gente falou que a função é integrável se existe um limite. Ok? E quando o limite existe, a gente escreveu ele dessa forma, que é a integral de Riemann. G de x dx. Ok? Então, o que acontece, a função g foi a função integrada, aparece aqui, e o delta xi no limite se torna um elemento infinitesimal da variável x. Bem, então vamos resolver eu quero mostrar nesse vídeo e nos dois próximos, na verdade, que esse procedimento, ok, onde a gente tem um problema aqui concreto, monta uma soma, toma um limite. Eu quero dizer que isso aqui pode acontecer em outras situações em que o problema tratado não é um problema de área, mas pode ser um problema de outras coisas. Então, aqui é importante entender realmente o que foi feito conceitualmente para definir a integral e aplicar essas ideias em outras situações. Então, a primeira aplicação vai ser para calcular comprimentos
de arco. E vou dar uma pequena motivação para indicar o que a gente vai fazer. Suponha que você tem uma corda, ou enfim, uma curva qualquer, e que você queira calcular o seu comprimento. Tá? Eu não estou considerando mais a área de baixo do seu gráfico, sei lá o quê. Eu estou perguntando sobre como calcular o comprimento desse arco. Então, supondo que eu só tenho, na minha caixa de ferramentas, eu tenho uma régua, ok? Que é com uma escala, sei lá, em centímetros, talvez, e essa régua é reta, ok? E o objeto que eu tenho aqui é uma reta. Não é uma reta, é um objeto curvo. Okay? Então, o que eu faria? Eu podia, por exemplo, começar aqui e colocar a minha reta para assim, tá? Até achar esse primeiro ponto. Depois eu coloco de novo a minha reta aqui, eu meço, eu coloco a minha régua, eu vou com a minha régua acompanhar, tá? A curva até o fim, mais ou menos. Então, fazendo isso, eu vou ter uma aproximação dizendo que o comprimento, que eu vou denotar por L, doravante, neste caso, se a minha régua mede, digamos, 30 centímetros, eu estou usando valores completamente arbitrários, mas se a minha régua medir 30 centímetros, eu vou concluir nessa primeira aproximação que L é aproximadamente dado por quantas vezes eu consegui colocar a minha régua. 1, 2, 3, 4, digamos 5 vezes 30, que é 1,50 m. Ok. Mas isso aqui é uma aproximação bem grosseira. Por que é grosseira? Porque eu sei muito bem que a cada vez que eu meço aqui a distância entre dois pontos, a verdadeira curva aqui, ela tem um comprimento diferente. Então, na verdade, a cada vez eu faço um erro, ok? Que eu queria melhorar um pouco esse método de medição. Então, o que eu podia fazer é fazer uma coisa um pouco mais fina. Então, vamos imaginar que eu coloco a mesma curva aqui. O que eu podia fazer é escolher pontos um pouco mais próximos um do outro para diminuir o erro que eu faço quando eu colocava a minha régua inteira, ok? Porque suponha que você escolheu esses pontos aqui, assim. Então tem, sei lá, tem vários pontos, e quanto maior o número de pontos, melhor vai ser a minha aproximação. Mas agora eu posso medir o comprimento, a distância entre esses dois pontos com a minha régua, ok? E depois eu vou medir a distância entre esses dois pontos de novo, e entre esses pontos de novo, etc. E fazendo isso, agora a minha aproximação vai ser bem melhor, porque entre dois desses pontos, ok, a distância, a diferença entre o verdadeiro comprimento de arco aqui e o meu segmento reto diminui, é pequeno. Okay? Então a ideia vai ser essa, para aproximar, para melhorar a minha estimativa, para melhorar a medição, tá? Eu vou aproximar a curva
por, na verdade, uma longa sequência de segmentos. Tá? Então, esses segmentos, eu vou denotar eles L1, L2, etc., até Ln, e vai ser isso. O primeiro segmento vai ser como se eu tivesse uma pequena régua reta que liga os dois primeiros pontos. Depois uma régua de tamanho L2, depois um segmento de tamanho L3, etc., 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 até o último aqui, que vai ser o meu último e enésimo segmento. Então, a minha ideia vai ser de montar uma soma desses Li, okay? E dizer que essa soma aproxima bem L, né? No seguinte sentido, dizer que a soma entre 1 e n do tamanho do segmento Li, e eu faço a soma desses segmentos e eu já tenho uma aproximação um pouco melhor. Então é claro que quando o número de segmentos cresce, os segmentos começam a ficar menor, então essa soma começa a conter sempre mais termos, mas de tamanho menor. Okay? A gente já vê que aqui está acontecendo uma coisa do tipo calcular a integral de alguma coisa. É isso que me interessa. Ok, então isso foi a motivação. Eu quero agora ir para uma situação um pouco mais concreta, onde eu vou querer descrever a minha curva pelo gráfico de uma função. Então, eu só vou considerar aqui curvas dadas pelo gráfico de uma função. Então, vou pegar de novo uma função f, que eu vou pegar contínua, e neste caso acontece que eu vou ter que pegar ela até mais do que contínua, pegar ela derivável. Então, vou pegar f derivável. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Ok. E a minha pergunta é a mesma. Qual é o comprimento de arco desse arco? Qual é o comprimento do gráfico da função f entre os pontos A e B? É uma pergunta muito diferente da pergunta, né, da questão de saber a área debaixo do gráfico. Aqui eu estou querendo saber se eu tivesse, por exemplo, uma régua flexível, e se eu colocasse a minha régua aqui ao longo dessa curva, tá? Para ela casar exatamente com a curva, qual seria o comprimento medido na minha régua flexível? Ok, então vou seguir o que eu fiz aqui. E, na verdade, inspirado pelo que eu já fiz na integral, eu vou dividir, em vez de dividir a curva lá em cima, eu vou dividir o meu intervalo aqui em subintervalos menores, xi mais 1, etc. Então aqui eu tenho o que eu chamo de x0, aqui o que eu chamo de xn. Eu escolho n pontos e para cada um deles eu considero o valor da função desse ponto. Ok? Então, uma vez que eu escolhi esses pontos aqui embaixo, eu tenho uma aproximação onde eu posso pegar para cada par de pontos, eu considero o segmento reto que liga esses pontos. Eu faço isso do início até o fim. Ok? Então, a soma que eu quero escrever, agora eu tenho um primeiro segmento que é L1, um que é L2, aqui é L3, etc., até o último que é o Ln.
E o que eu vou querer fazer é calcular a soma desses segmentos. Então, L é dado aproximadamente pela soma entre 1 e N do LI. E o que eu preciso fazer agora é calcular LI. Porque o LI ele é associado a um intervalo bem específico, e eu conheço as alturas da função nesses dois pontos, eu preciso obter uma expressão para LI. Então, eu vou fazer um pequeno zoom sobre o iésimo intervalo, ok? Então, que é uma coisa assim. Vou colocar, eu tenho o ponto xi menos 1, eu tenho o ponto xi, eu tenho a altura da função aqui, a altura da função aqui. Então, qual que é essa altura? Aqui eu tenho f de xi, aqui a altura é f de xi menos 1, ok? E o meu segmento está aqui. O meu LI. Então, como que eu faço para calcular esse segmento? É fácil, porque eu conheço todas as distâncias nesse desenho. Eu tenho um ΔXi aqui, que se encontra aqui de novo. E eu tenho essa diferença de altura aqui, que é a diferença entre f de xi e f de xi menos 1. Então, LI, o meu LI é igual a, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, é a raiz de, eu tenho a base ao quadrado, então é ΔXi ao quadrado, mais a diferença de altura, que está aqui, que é, vai faltar espaço, f de xi menos f de xi menos 1 ao quadrado. Acho que eu vou recomeçar porque eu vou precisar desse espaço. Então, vamos lá de novo. O LI é igual a raiz de ΔXi ao quadrado mais o quadrado da diferença de f entre o ponto final e o ponto inicial desse pequeno intervalo. Ok. Então eu vou observar que eu posso fazer uma pequena transformação nesse LI, que é a seguinte. Eu posso escrever LI, na verdade, colocando dentro da raiz, colocando esse ΔX em evidência e extraindo ele da raiz. Eu vou obter o seguinte. Então, dentro da raiz eu coloco o ΔX em evidência, vai me dar 1, mais, se eu coloquei em evidência, eu tenho que dividir. Então, eu tenho f de xi menos f de xi menos 1 sobre delta de xi. E isso aqui continua sendo uma expressão exata para o comprimento do segmento, né, que aproxima a função entre xi menos 1 e xi. O que a gente quer observar é que se ΔXi for pequeno,
Se ΔXi for pequeno, o que eu posso falar a respeito desse quociente aqui? Você olha no desenho, e esse quociente é a razão entre o incremento da função no intervalo xi menos 1xi e o tamanho desse intervalo. Então, isso aqui é essencialmente calcular a derivada de f no ponto xi menos 1, ou xi, tanto faz. Então, isso aqui é aproximadamente igual à derivada da função x no ponto i. Ok? Desculpa, derivada. Perfeito. Então, isso significa que o meu LI pode ser aproximado, quando ΔXi é pequeno, por, vou escrever nessa ordem, raiz de 1 mais f' de xi ao quadrado, raiz vezes ΔXi. E isso aqui eu posso fazer em cada intervalo i, tá? entre 1 e n. Então, somando, tá? Igual eu tenho aqui, eu posso escrever que o comprimento da minha curva é aproximadamente dado quando os intervalos xi menos 1xi forem pequenos, é dado aproximadamente por uma soma de raiz de 1 mais a derivada da função f no ponto xi, ΔXi. Então a gente entende aqui por que a função precisa ser derivável, é para poder fazer essa aproximação aqui. Sem isso, eu não saberia prosseguir. Ok? Então, o que eu quero dizer, aonde que eu queria chegar, eu queria falar que isso aqui agora é uma soma de Riemann. Mas uma soma de Riemann não para f, tá? A soma de Riemann para f seria a soma que dá a área dos retângulos, mas aqui é uma soma de Riemann para a função raiz de 1 mais a derivada de f ao quadrado entre a e b. Tá? A sendo o x0 e o b sendo o último elemento. Okay? Então, o que acontece agora se eu tomar um limite para tomar a minha aproximação sempre mais precisa? O que vai acontecer com essa soma de Riemann? Vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui, é que a soma de Riemann vai convergir, espera-se, para a integral da função que eu estou considerando. E a função que eu considero não é f, é aquela raiz de 1 mais f' ao quadrado. Então, vamos escrever agora. No limite em que o número de intervalos tende ao infinito e o tamanho de todos os intervalos tende a zero. Tá? Então, eu vou abreviar isso aqui falando que no limite n tendendo ao infinito, o que eu vou obter é que a soma de Riemann vai convergir para uma integral que é a integral de Riemann de uma função formada a partir de f, que é 1 mais f' ao quadrado raiz. Ok?
Então isso mostra que a gente tem uma espécie de fórmula que a gente vai tentar usar para o comprimento do gráfico de uma função, tá? Então, entre uma reta vertical A e uma reta vertical B, eu tenho uma função e eu não estou interessado na área, mas no comprimento. Esse comprimento que eu chamei de L, eu vi que ele é igual, ele pode ser escrito como uma integral da seguinte função, que depende de f, claro. Beleza. Então, para uma função f dada, eu queria tentar calcular essa integral. Então, acontece que, infelizmente, tem poucos exemplos em que a primitiva de raiz de 1 mais f' ao quadrado pode ser calculada. Mas eu vou ver um exemplo simples para começar. Tá? Então, eu já vou escrever aqui, problema. Tá? Se eu quiser usar o teorema fundamental do cálculo para calcular essa integral, eu vou ter que achar uma primitiva da função raiz ali. A primitiva da função raiz de 1 mais f' ao quadrado. Então, essa primitiva pode ser difícil de calcular. E dá para entender por quê? Porque aparece uma raiz. Okay? Quando aparece uma raiz, por enquanto, raiz de uma função em geral é difícil de integrar. Então vamos ver um exemplo muito simples, onde a gente já encontra um problema. Vamos pegar a função favorita. Está tendo um problema aqui. Pegar a função favorita, que é x2, entre a vai ser 0 e b vai ser 1. Então eu pego a minha função x2 entre 0 e 1. E eu pergunto sobre o comprimento do gráfico dessa parábola entre esses dois pontos A e B. Então eu sei que a derivada de f é particularmente simples. Logo, eu posso montar a integral que me dá o comprimento de arco, que é a integral entre 0 e 1, da raiz de 1 mais f' ao quadrado. Que é raiz de 1 mais 4x2. Então, apesar da função x2 ser muito simples, a gente usou ela em várias situações, a primitiva dessa função aqui é difícil de calcular. Então, o que a gente vai fazer aqui infelizmente, esperar a última sessão. Então, a sessão vai ser a última que a gente vai estudar nesse semestre, que é a sessão 6.12 sobre
substituição trigonométrica. Então, por enquanto, eu não vou discutir sobre a primitiva dessa função, que é um pouco complicada, mas é surpreendente ver que, mesmo com uma função trivial como uma parábola, o comprimento de arco possa ser tão difícil de se calcular. Por outro lado, se eu pegar uma função aparentemente mais complicada, então eu vou pegar a função que é 2/3 x elevado a 3 meios, que é um pouco artificial, mas enfim. Pelo menos eu vou poder fazer alguma coisa com aquela fórmula que me dá o comprimento. Então é um expoente um pouco maior do que 1, então vai ser uma coisa assim, que tem uma cara parecida. E entre 0 e 1 também. Então, nesse caso, quem é a derivada de f é uma função do tipo x elevado a p também, com p igual a 3 meios. Então, quando eu derivar, o 3 meios vai simplificar com 2/3 e vai sobrar x elevado a meio, que é raiz. Logo, o comprimento de arco dessa função, para essa função entre 0 e 1, a integral entre 0 e 1 da raiz de 1 mais a raiz ao quadrado. Então, aqui a sorte é que justamente o quadrado e essa raiz vão se cancelar. E o que eu preciso fazer é achar a primitiva da função raiz de 1 mais x. Mas eu deixo vocês verificar que se eu chamar, vou chamar de g, se eu chamar a função raiz de 1 mais x de g, então uma primitiva, vou escrever assim, uma primitiva de g é dada por, simplesmente, eu pego 1 mais x elevado a 3 meios sobre 3 meios, que dá 2/3. Logo, o L vai ser igual, pelo teorema fundamental, vai ser igual a essa função aqui entre 1 e 0, que é igual, quando é igual a 1 vai me dar 2/3, 2 elevado a 3 meios, ok? Menos a mesma coisa em 0, que vale 2/3. Eu posso escrever isso colocando 2/3 em evidência, talvez 2 elevado a 3 meios menos 1. Então a função parece mais complicada do que a função x2, mas mesmo assim a gente consegue calcular o comprimento do seu arco. Com relativa facilidade. Então, apesar de ter poucas funções para as quais a gente consegue calcular o comprimento de arco, eu queria só fazer um pouco de propaganda para os exercícios. Tá? O que a gente deveria poder fazer, em princípio, com essa fórmula, é verificar que um disco de raio 3, ele tem uma circunferência, um disco de raio R, ele tem uma circunferência que é igual a 2πr. Igual a gente sabe dos nossos cursos de geometria elementar. Então, o que o exercício 6.18 propõe
é verificar isso. No exercício 6.18, eu peço para você montar uma integral cujo valor dá a circunferência desse círculo. Então é claro que parece inteligente colocar aqui um sistema de coordenadas e, em vez de calcular a circunferência total, calcular 1/4 da circunferência via alguma integral que envolve a função usada que descreve o círculo nesse quadrante aqui. Deixo vocês fazerem. Então, o próximo exercício que é interessante, o 6.19, ele é bem concreto, na verdade, porque ele usa uma situação bem prática. Suponha que você tenha 2 pontos e que você pendure uma corda entre A e B. Okay? Então, acontece que a forma, isso segue de fazer umas contas de mecânica, não vou fazer isso agora, mas acontece que a forma da corda que a gente observa não é uma parábola, é um cosseno hiperbólico. Okay? Então faz sentido procurar o comprimento dessa corda a partir da nossa fórmula, usando o que a gente fez para a função cosseno hiperbólico de x. Isso eu deixo vocês olharem. E, finalmente, eu peço para você montar uma integral que dê o comprimento da função exponencial na base e entre 0 e 1. Ok? Então, eu peço só para montar uma integral, porque, na verdade, calcular a primitiva é possível, só que também vai requer umas técnicas que a gente vai encontrar mais tarde no curso. Então, esse exercício 6.20, na verdade, é a primeira parte, e a segunda parte será resolvida numa sessão que vai vir para depois. Ok, só isso.